Você já ouviu falar no termo Kizila e sabe o que isso significa? Hoje vamos explorar o tema e vamos entender se existe ou não Kizila na Umbanda. Esta é a última semana. Fundamentos para o desenvolvimento mediúnico. Você ainda está em dúvida se deve ou não fazer o curso Umbanda de Fundamentos para o Desenvolvimento Mediúnico? Dissipa sua dúvida agora. Começa o curso com a gente. Esse curso é voltado para todo mundo que tem mediunidade e nunca desenvolveu, que tem medo de desenvolver, que está desenvolvendo mediunidade, que já está fazendo atendimento, mas ainda tem dúvidas, ou até para médiuns mais experientes. Nós falaremos sobre tudo. Quais são os melhores banhos para o desenvolvimento mediúnico? Vamos falar um pouco sobre orixás, comportamento de terreiro, como funciona uma incorporação, como melhorar a sua concentração e a percepção para se conectar melhor com a espiritualidade num curso maravilhoso. Quem já fez, recomenda. E eu estou aqui como professor pedir para você, me dê a honra de ser o seu professor. Esta é a última semana e eu aguardo a sua matrícula. Até sábado na nossa primeira aula. Fundamentos para o desenvolvimento mediúnico. Última semana. Inscreva-se já pelo WhatsApp. Salve com muita alegria, família Umbandiboa, que alegria ter você aqui com a gente mais uma vez, mais um vídeo especial feito com aquele carinho, com o respeito que só Umbandiboa tem por você. Então eu já peço desde já, deixa seu like, não deixe de comentar e compartilhar os famosos 3 Cs, curtir, comentar e compartilhar. Quanto a você, está chegando agora, primeira vez aqui no Umbandiboa, é novo? Não esqueça de se inscrever e lembre-se, o Umbandiboa tem conteúdo exclusivo e inédito todas as semanas. Terça e quinta são os dias de responder as perguntas dos nossos inscritos no nosso plantão Tira Dúvidas e sábado sempre um vídeo com conteúdo ainda maior. Não esqueça de clicar no sininho para receber as notificações das nossas publicações. Hoje o tema é Kizila. Aliás, eu sempre gosto de falar de onde surgiu a ideia do tema Kizila. É um vídeo que já é muito solicitado há muito tempo pelos inscritos do canal. Mas assim, ultimamente no PTD vem perguntas referente a Kizila. Se isso existe na Umbanda, se não existe na Umbanda. Bom, como sempre, vamos definir o que é Kizila. Vamos entender o que significa esta palavra e todas as suas consequentes repercussões dentro da religião, para que a gente possa depois entender se isso é aplicável na Umbanda, se existe ou não existe, como é que é ou como deixa de ser. A palavra Kizila vem do Quimbundo, da palavra Kidila do Quimbundo, e a palavra Kidila do Quimbundo significa o quê? Norma, mandamento. No candomblé, a palavra Kizila ela tem já um aspecto mais nagô-yorubá, e ela é muito mais conhecida pelo termo Ewó, que significa tabu. Então, tanto Ewó, que é tabu, quanto Kidila, que é o nosso Kizila atual, que nós popularmente batizamos de Kizila, significa o quê? Norma, mandamento, interdito, o que não se deve fazer, de uma forma geral. A Kizila, como a gente popularmente chama, ela existe muito mais nos terreiros de candomblé, nas casas que tem culto de nação africana e não estão diretamente ligados à nossa Umbanda. E essa é a grande situação que nós devemos entender. Porque sim, a Umbanda recebe muita herança do candomblé, mas não é tudo que é do candomblé que chega à Umbanda. É natural que nós tenhamos muitos terreiros de Umbanda, tanto que tenham fundamentação também no culto de nação, ou tenham uma carga de herança maior do candomblé, são conhecidos como os terreiros de Umbanda traçada. E nesses terreiros de Umbanda, você pode encontrar, sim, muito mais presente o sentido, o termo e o uso da Kizila. Mas o que vem a ser a Kizila? O que vem a ser o Ewó? Eu já falei que é a versão, que é uma norma, um mandamento, um interdito. Ou seja, é aquilo que não se deve fazer. Então, as Kizilas, elas se dividem nas Kizilas temporárias, em Kizilas permanentes, em Kizilas para o filho de um determinado orixá, para um filho de fé, e as Kizilas de um terreiro, de roça, ou como você queira chamar,
o seu espaço de trabalho, dependendo de qual seja a linha que você segue. Mas de uma forma geral, a gente tem que entender que existem os permanentes. O que eu vou falar daqui por diante, eles estão presentes nos cultos de nação e no candomblé. Mais pra frente eu vou falar só de Umbanda. Exemplos clássicos. O filho de candomblé ou o filho de terreiro de culto de nação, ele não come, por exemplo, carne de arraia, ele não come siri, não come caranguejo nunca. Porque o siri e o caranguejo seria assim uma ofensa para o Obaloaiê. E a carne de arraia ou a carne do peixe de couro, aquele peixe que não tem escamas, aquele peixe de couro, isso é muito mais dado para Egum, na doutrina do candomblé ou de culto de nação. Quero deixar bem claro isso. E assista o vídeo inteiro para não falar que o Márcio falou bobagem. Isso você tem que entender. Esses são exemplos, mas por exemplo, é natural que se ouça, a gente não oferece abóbora para Iansã, porque a abóbora é quizila de Iansã. Não se oferece nada de metal ou com lâminas para Nanã, porque metal e lâminas são quizila de Nanã. Não se oferece banana ou mel para Odé, que é o nosso pai Oxóssi, porque é quizila de Oxóssi, é quizila de Odé. O que vem a ser? Por que é quizila? Por que não pode fazer isso daí? E eu só estou falando naquilo que se oferta ao orixá. Não estou falando ainda com relação com aspecto aos filhos de orixás, ok? A primeira coisa que você tem que entender é que tudo que a gente tem de quizila, de uó, eles vêm dos itãs. O que são itãs? São as histórias dos nossos sagrados orixás. E por que está nas histórias, nas lendas? Porque a nação iorubá não tinha tradição escrita, não tinha língua escrita. Então tudo era transmitido verbalmente. E para que a cultura pudesse continuar, para que a cultura, a ideia, a religião, o ensinamento, ele pudesse atravessar gerações, ele era contado de pai para filho, de avô para neto, para que isso pudesse continuar. As tradições, os itãs, eles nos contam passagens para que nós possamos entender por que não se usa alguma coisa para determinado orixá. Vou pegar o caso de Oxóssi especificamente. Oxóssi é pai de Logum Edé, e o que acontece é que Logum Edé estava brincando nas matas do pai e mexeu num enxame de abelhas. Ele recebeu centenas de picadas, isso afetou demais, ele desmaiou, ficou em estado já encaminhado para óbito. E Oxóssi, quando viu aquilo, pega o filho desesperado e sai correndo e se depara na floresta com quem? Com o Obaloaiê. E ele pede ao Obaloaiê, me ajude a salvar meu filho está morrendo. O Obaloaiê prontamente tira suas cabaças e de uma cabaça ele tira um remédio feito à base de melaço de cana e passa no menino. E o menino começa a recobrar, a saúde começa a voltar e ele se cura. E daí, naquele dia, pela situação, em agradecimento ao Obaloaiê, Oxóssi fala que será eternamente grato, que nunca mais vai comer mel, nunca mais fará uso do mel, em lembrança daquele momento onde o filho foi salvo. Por que se contava essa história? Somente, basicamente, primeiro para mostrar o amor que Oxóssi tem por seu filho, do poder de cura de Obaloaiê, mas acima de tudo, de que não se deve oferecer mel para Oxóssi. Ah, mas por que não pode? Essa é a situação que eu quero chegar com você agora. Não é que não se possa oferecer mel para Oxóssi, neste exemplo que eu estou falando. Mas existem sim certos elementos que conduzem melhor o axé do orixá, conecta melhor com o orixá, e outros elementos que não conduzem. Por exemplo, se eu oferecer qualquer tipo de fruta, com exceção de banana, para nosso pai Oxóssi, será muito bem recebida, sem mel. Se eu quiser pôr mel, posso pôr mel? Viu? É natural que os filhos de Odé, os filhos de Oxóssi, que a gente oferece ao pai Oxóssi, coisas com melado de cana, porque o melado de cana conduz melhor o axé. Ele não neutraliza a força de Oxóssi. É a mesma coisa que você ter um fio elétrico muito bom, muito grosso, que conduza muito bem energia elétrica, ou um cabo de fibra ótica que conduz com perfeição tanto eletricidade quanto dados. E você trocar isso por um fio de linha de roupa, fio de linha de algodão. Ele não vai transmitir energia elétrica, ele não vai transmitir dados com a mesma perfeição, ele retém a informação. A sabedoria popular dos antigos, e quando eu falo desses antigos, já estou falando da África, não estou falando dos antigos aqui do Brasil. Eles já sabiam que certos alimentos, certos elementos, certos comportamentos não
eram propícios àquele axé, ao axé daquele orixá, ao poder daquele orixá, para se conectar com a força daquele orixá. Então, quando ele oferecia alguma coisa para Oxóssi, ele não ofertava carne de caça, ele não ofertava banana e ele não ofertava mel, porque sabia que, por exemplo, nesse caso que eu estou pegando, esses elementos, eles simplesmente, ou eles bloqueavam o axé de Oxóssi, ou conectavam muito pouco com o axé do orixá. Vou dar mais 2 exemplos curtinhos. Uma das quizilas de Oxalá é não oferecer bebida alcoólica ou não oferecer vinho de palma para Oxalá. Por quê? Porque em um Itã, em uma das lendas, Olorum teria dado o saco da criação para que Oxalá pudesse vir aqui e moldar o planeta e estabelecer a humanidade, a vida no planeta. E Oxalá, ele acaba bebendo vinho da palma demais e desmaia e não leva o saco da criação. Nesta lenda é Orumilá, que é designado por Olorum para pegar o saco que estava largado ao lado de Oxalá, que estava desfalecido de tanta bebida alcoólica, e Orumilá é que traz a vida ao planeta Terra. Por esse motivo, nós não oferecemos nada com álcool, e os Yorubás, o povo africano, eles são muito mais diretos com relação ao vinho de palma. Não oferecer vinho de palma, mas nós já ampliamos essa quizila para não se oferecer nada com álcool para Oxalá. Esse é um exemplo. Um outro exemplo muito claro: por que não se oferece abóbora para Oiá ou para Iansã, como você queira chamar o orixá? Diz a lenda que uma vez Iansã estava na mata e um carneiro traiu Iansã e chamou todos os inimigos de Iansã, de Oiá, para que eles pudessem destruí-la. Iansã, vendo que não poderia lutar com todos ao mesmo tempo, ela corre e ela vê uma plantação de abóboras e ela se esconde no meio dessas abóboras. E ela fica escondida lá o tempo todo e os inimigos se dispersam e não conseguem encontrá-la. Iansã, naquele momento, depois que ela se salva, ela fala: pela gratidão que eu tenho por essas abóboras que me esconderam, que me acolheram, que não deixaram que meus inimigos me pegassem, eu abro mão de consumir abóbora. Então esse é um dos fatos que conta por que não se deve oferecer abóbora para Iansã, porque a abóbora não conduz o axé de Iansã. A abóbora, ela neutraliza o axé de Iansã, assim como bebida alcoólica neutraliza o axé de Oxalá, assim como banana e mel neutraliza o axé de Oxóssi. Isso eu estou dando exemplos para falar de axé dos orixás. Diante disso, dentro dos candomblés, dentro das casas de culto de nação, é muito natural que os filhos de um determinado orixá, que tem um orixá de frente, quem tem Oxalá de frente, não deve consumir bebida alcoólica. Quem tem Iansã de frente não deve consumir abóbora. Quem tem Oxóssi de frente não deve consumir mel. É assim que se diz. Por quê? Porque como a sua essência, por exemplo, quem é filho de Oxóssi, a sua essência é Oxóssi. Se você consumir mel, você está afetando, você está neutralizando o seu axé essencial. Ou como muitos gostam de dizer, você está consumindo aquilo que é contrário ao seu ori, aquilo que constrói a sua cabeça, a sua essência no planeta Terra, nesta vida encarnada. Que esse é um assunto para um outro vídeo, ori. É por isso que os filhos se abstêm de determinadas coisas. Mas devo lembrar que o axé dos orixás não é só com relação à comida. Pode ser a comportamento. Não é recomendado a filho de axé, quem é de candomblé de culto de nação, que use roupa inteira preta, que use roupa inteira vermelha, toque em dinheiro em jejum ou receber dinheiro em jejum. Não se deve varrer casa à noite, não se deve deixar passar fogo nas suas costas, não se deve sentar de costa para a janela ou porta, não se deve sentar em passagem ou porta. Isso são interditos permanentes. E existem os interditos, as quizilas, os ewós, que são temporários. Por exemplo, quando o filho está fazendo uma iniciação, ele tem um período, a critério da sua doutrina, a critério da nação que ele segue, a critério do seu pai ou mãe de santo, ficar um tempo, que pode ser até um ano normalmente, na iniciação, de se abster de determinadas coisas. Existem situações, por exemplo, que o filho não pode comer nada com talher, ele só pode comer com a mão. Um exemplo, isso é um interdito temporário, ele tem prazo para acabar. É uma quizila, sim. Então ele se afasta, ele cumpre aquilo em respeito ao orixá, em respeito à tradição que ele cultua. E os interditos também podem ser com relação a comportamento. Por exemplo, não se deve usar roupa completamente preta ou completamente vermelha. Não se deve tocar em dinheiro ou receber dinheiro em jejum. Não se deve varrer casa durante a noite. Esses são comportamentais. O filho não deve jurar nunca pelo santo
e nem pedir o mal para quem quer que seja. Isso são interditos permanentes, mas que são com relação ao comportamental do filho de fé do candomblé e do culto de nação. Então, isso gera toda essa questão de se eu posso, se eu não posso, na Umbanda eu posso, eu não posso. Mas com certeza existe um outro tipo de quizila que é a mais clássica de todas. E seria o quê? A quizila de um orixá contra o outro, uma aversão, uma diferença existente entre um orixá ou outro. Por exemplo, vamos pegar o caso de Obá e Oxum. Ambas eram esposas do rei Xangô. Oxum era muito querida e Obá não era tão querida. Então, Oxum, muito maldosa, fala para Obá que se ela cortar a própria orelha e preparar uma comida com a própria orelha, se o rei comer, que ele ia se apaixonar perdidamente. E Xangô, ao descobrir isso, porque Oxum conta para ele, dá uma de X9, Xangô fica muito bravo com Obá e castiga ela e faz com que crie uma grande diferença, uma demanda eterna entre Oxum e Obá. Até dizem que a pororoca, que é o encontro de águas de dois rios ou do mar com água doce, que existe em alguns lugares do planeta, seria a demonstração da eterna guerra que existe entre Obá e Oxum. Daí a pessoa vai lá no candomblé e joga os búzios, você tem Obá e Oxum na sua coroa. A pessoa, ai meu Deus do céu, acabou minha vida, porque eu vou estar em eterna guerra, em eterno conflito. Olha, de verdade, eu não sou uma pessoa indicada para falar sobre candomblé. Eu não sei como o candomblé trata esta questão, mas eu posso falar com relação à Umbanda. Como a Umbanda enxerga todos esses interditos, essas quizilas, esses euós, isso vem para a Umbanda ou não vem? E a verdade é uma só. Como a Umbanda recebe, sim, alguma herança de candomblé, alguma quizila acaba vindo para o nosso convívio. Até o conceito de quizila, de euó, que é um interdito, já existe tranquilamente em todas as tradições, todas as doutrinas umbandistas. Por exemplo, todos os terreiros de Umbanda pedem que os filhos guardem preceitos antes dos trabalhos espirituais. Alguns terreiros é 12 horas, alguns terreiros é 24 horas, alguns terreiros são 3 dias que deve se guardar o preceito. Mas esse preceito já é um interdito, já é uma quizila. É uma coisa que nós devemos cumprir. Não devemos tomar bebidas alcoólicas, não devemos consumir carne, não devemos praticar o sexo, ou de acordo com a orientação do seu terreiro, do seu dirigente, do seu pai ou mãe de santo. Isso por si só já é um tipo de quizila, um tipo de euó, um interdito. Mas aí o que você quer saber verdadeiramente é se tudo que eu falei sobre orixá, sobre comportamental, se isso vem para a Umbanda. Vem, mas vem muito, 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 muito pouquinho. E como é que eu vou explicar isso para você? De formas muito simples, porque a nossa Umbanda é baseada na simplicidade. Concentrando-se no que a gente falou agora há pouco, sobre Oxalá, sobre Iansã e sobre Oxóssi. Vamos vir aqui para a nossa Umbanda. Pela orientação que vem dos antigos, que vem dos meus ancestrais, que vem do povo que já cultua isso há muito tempo. Eu sei que o mel é um elemento que não conecta ou que pode bloquear o axé de Oxóssi. Então, por que eu vou oferecer mel numa oferenda para Oxóssi? Não faria nem sentido, gente. Eu acho que acima de tudo o respeito. Márcio, então você concorda? Eu concordo sim, que existem elementos que vão transmitir melhor o axé. É a mesma coisa. Eu vou ofertar alguma coisa para algum, minha oferta tem que ter metal de alguma forma, ou elementos diretamente ligados ao axé de algum. Não adianta eu querer, por exemplo, eu vou lá, pego uma espada de barro e ofereço para algum, meu pai algum, isso aqui é para você. A gente sabe que o barro e a argila também é uma quizila de algum que não é natural que ele receba esse elemento, porque isso cabe a Nanã Buruquê. Então assim, por que eu vou ser do contra? Se é uma coisa que deu certo por milhares de anos, eu vou aí o espertão, que vou ser do contra, eu vou oferecer mel para Oxóssi, vou oferecer pinga para Oxalá, vou oferecer abóbora para Iansã, porque eu sou bom. Para que você vai fazer isso? Que necessidade você tem de fazer isso? Eu acho que quando você faz isso, fica claro que não é apenas um desafio às forças espirituais, mas é também uma falta de respeito muito grande que você está tendo. Vamos entender que na Umbanda os orixás são faixas vibratórias do poder de Deus. Já falamos isso diversas vezes em diversos vídeos do canal. Então, cada faixa vibratória, ela tem uma vibração, ela tem uma energia. Cada energia, cada faixa vibratória vai ter elementos que se conectam melhor.
eu quero oferecer alguma coisa para o Obaluayê, eu vou oferecer coco com mel, é uma coisa que agrada muito ao Obaluayê. Pipoca, há controvérsias contra a pipoca, tem gente que fala que pipoca é quizila de Obaluayê, tem gente que fala que pipoca é oferta desejada por Obaluayê. Então depende muito de como se vê. Existem inclusive doutrinas que dizem que aquilo que é interdito para os filhos é aquilo que se deve oferecer ao orixá. É uma coisa muito complicada, mas não diz respeito à Umbanda. Nós da Umbanda fazemos ofertas simples e devemos sim evitar as quizilas, evitar usar elementos que não vão conectar com a força, com a axé do orixá. Por exemplo, eu vou ofertar alguma coisa para Iemanjá, não vou ofertar arraia, não vou ofertar peixe de couro. Essas coisas não são muito bem quistas por Iemanjá. Se eu vou oferecer alguma coisa, algum animal do mar, eu vou oferecer um peixe de escamas, prepará-lo adequadamente para nossa mãe Iemanjá. Uma coisa engraçada, que é uma coisa que eu já vi muita gente fazer, uva Itália é considerada por muitas doutrinas do axé como interdito, como quizila, como é o ó de Iemanjá. E muita gente na Umbanda oferece uva Itália para Iemanjá. É claro que a uva Itália é muito mais ofertada a Oxalá, mas já vi muita gente ofertar uva Itália para Iemanjá e achar normal. A questão, gente, é uma coisa só. A Umbanda tem quizila? Muito pouco. Acho que nós devemos entender a quizila apenas como um ato de respeito ao orixá. Você é filho de Ogum? Se você comer manga espada, você vai morrer? Não. Você é filha de Ançã de Oiá? Se você comer abóbora, vai acontecer alguma coisa, vai pegar alguma doença, seu axé vai cair? Depende da sua fé, depende da sua dedicação ao orixá Ançã, Oiá e à espiritualidade. Ah, você é filho de Oxóssi, se você comer banana, vai fechar os teus caminhos? Não, meu filho, não vai fechar os teus caminhos. Eu acho que na Umbanda nós não devemos levar isso às raias da loucura. Tudo que eu acho que é extremo não pode ser bem quisto numa religião de tanta simplicidade e humildade como a Umbanda. A gente tem que ter isso aqui, bom senso, equilíbrio, caminho do meio. Vamos respeitar as quizilas que nós conhecemos dos orixás, coisas que nós não devemos ofertar, nós não vamos ofertar. Eu não vou fazer uma grande oferta para Nanã Buruquê e colocar numa travessa de metal. A gente sabe que o metal é interdito de Nanã, é a quizila de Nanã. Então acho que é de bom grado, de bom entendimento, de bom senso respeitar essa quizila do orixá. Não que isso vá trazer alguma desgraça se você ofertar alguma coisa para ela. Conheci alguns pais de santo do candomblé, pais de santo muito antigos na Umbanda, aos quais eu concordo muito com a linha de raciocínio deles, que eles falam assim: meu filho, não importa o que você oferecer. É claro, existem coisas que são de melhor conexão, porque a gente sabe que quiabo é uma oferta muito desejada por Xangô. Então ofertar quiabo é uma coisa muito bacana para Xangô. Você não vai ofertar, por exemplo, carne de cágado, que é uma coisa que quase ninguém viu isso, eu pelo menos nunca vi na minha vida, para Xangô, que seria um dos interditos, uma das quizilas de Xangô. Mas não existe nada que você não oferte, desde que seja do seu melhor, que seja com todo o seu coração, que não seja aceito por um orixá. Porque o orixá, ele é uma energia, ele não é um ser. Na Umbanda é uma energia, é uma emanação do poder de Deus. Ele não é um rei, ele não é um Deus, ele não é um ser individual. Podemos entender sim como um espírito de altíssima evolução espiritual. Mas se ele é um espírito de altíssima evolução espiritual, ele vai aceitar aquilo que você quiser ofertar. Desde que você faça o seu melhor. Eu ganho R$1.000 por mês. Eu posso comprar para Oxalá, eu posso fazer para Oxalá um pouco de arroz com mel, ofertar para Oxalá, ele vai aceitar de uma forma abençoada e maravilhosa. Eu ganho R$10.000 por mês, a minha oferta tem que ser condizente com aquilo que eu ganho. Eu tenho que dar aquilo que eu tenho de melhor, não importando o que seja. É claro, a gente tem sim que respeitar as quizilas que a gente conhece. Por exemplo, eu, Márcio, eu não oferto nada com espinhos para Oxalá. Na realidade, eu não oferto nada com espinho para nenhum orixá. Mas, por exemplo, Oxalá não se oferta abacaxi, não se oferta nenhuma fruta que tenha espinho, ou que seja áspera ou ácida demais. Não se oferta para Oxalá. Eu não faço isso. São coisas que eu recomendo que a gente cumpra, que a gente respeite. Mas não que isso vai trazer uma grande tragédia na sua vida. A Umbanda não é candomblé. A Umbanda não é culto de nação. Vai ter Umbanda que tem isso? Sim, claro que tem. Ah, tá errado, Márcio? Não, deverá ser respeitado. Cada doutrina tem que ser respeitada. O que importa para mim numa Umbanda não é se ela é traçada, não é o que ela faz, como que faz, se tem interdito, se não tem. É a caridade que é levada aos consulentes que frequentam o terreiro de Umbanda. A manifestação do espírito para a caridade está acontecendo naquele terreiro? Ah, está, Márcio. Então, beleza. Não sou eu que vou falar que tem que ter quizila, não tem que ter quizila. Eu acho que nós devemos respeitar. Independente do que eu estou falando para você, é claro que você sempre, na sua dúvida,
você deverá consultar a opinião do seu terreiro e do seu sacerdote para você seguir a doutrina que ele pratica, que ele estabeleceu dentro do terreiro que você frequenta. Eu sou muito pouco ligado a muitas formulinhas mágicas, a muitas receitas. Por exemplo, em segunda-feira eu gosto de fazer as minhas firmezas. Márcio, eu faço firmeza para Xangô, faço firmeza para Iemanjá. Ai, Márcio, mas Xangô não é quarta-feira? Não pega mais força na quarta-feira? Quarta-feira eu estou ocupado, não tenho tempo para fazer minhas obrigações, eu só tenho na segunda. Então, não importa o amor, a dedicação, a fé que eu coloco. E se eu posso colocar uma cerveja preta para Xangô, eu faço questão de colocar. Se eu não tenho, eu coloco água, eu coloco o meu coração, eu coloco a minha gratidão, eu coloco o meu amor e meu respeito para Xangô, independente de ser ou não ser Kizila de Xangô. Então, para fechar esse vídeo, que eu acho que é para a gente entender de uma forma por todas, Kizila é tudo aquilo que desagrada o orixá e a espiritualidade, e é isso que você tem que focar. Então, se eu fosse mesmo estabelecer o que são Kizilas dentro do meu terreiro, eu diria, por exemplo, que Oxalá não gosta que você falte com a caridade com o seu irmão de fé. Como eu acho também que Ogum não quer que você humilhe ninguém, Xangô não quer que você falte com justiça com ninguém, Iemanjá não quer que você se isole ou faça pouco de alguém. Os orixás não querem que você tenha nenhum tipo de prática negativa, nem com relação à sua própria pessoa, nem com relação ao seu círculo das pessoas que você ama, e muito menos com relação aos seus irmãos de fé e muito menos aos orixás. Então, se você é uma pessoa que pensa coisa boa, fala coisa boa, pratica boa ação, mantém vibração positiva, tem respeito ao sagrado, mostra a sua fé e o seu desejo verdadeiro de se conectar com os orixás e com a espiritualidade, eu acho que você já sabe o que deve e o que não deve fazer. Coisas negativas a gente não oferta para o orixá. Eu acho um absurdo. O trabalho vai começar às 8, 7 horas da noite, os filhos de fé estão fora do terreiro, falando mal uns dos outros. Isso para mim é Kizila. Então assim, não vamos nos quizilar. E outra coisa que eu estava esquecendo de dizer, tem muita gente que fala, fulano está quizilado. Quizilado seria um sinônimo de enquiumbado, com problema espiritual. Mas isso é uma outra atribuição que o costume popular dentro da religião deu. A gente fala, fulano está quizilado. Quizilado é problema espiritual, mas não tem a ver nada com essas quizilas, esses interditos, essas normas, esses mandamentos, esses EWOS que a gente comentou aqui no vídeo de hoje. E esse era o vídeo de hoje, um vídeo que eu considero pesado, porque é muito difícil você querer falar de energia. Para entender direitinho o que é a Kizila, você tem que entender o que é orixá, você tem que entender o que é energia, você tem que entender o que é interdito, você tem que entender o que é preceito. E é muito conceito dentro de um vídeo só, mas eu espero que ele tenha respondido a todas as suas perguntas. Então você, filho de orixá, pode comer o que quiser, não é isso que vai te matar. Quando você for fazer uma obrigação para o seu orixá, guarde todos os interditos daquele orixá. Isso eu recomendo para você. Eu sou filho de Xangô, quando eu vou fazer uma obrigação, meu pai Xangô, que eu guarde esses interditos de Xangô. E galera, gratidão por tudo. Lembra dos 3 Cs: curtir, comentar e compartilhar. Comenta aqui no YouTube a sua história, a sua visão sobre Kizila, a sua história sobre Kizila e o que você pensa. Lembra que eu leio todos os comentários. Compartilha com aquela pessoa que está precisando de uma visão melhor sobre a ideia de Kizila. E galera, vamos fazer o Band Boa crescer cada vez mais. Não esqueça que no final desse vídeo nós temos mais um vídeo da nossa campanha Meu Milagre na Umbanda. Aliás, vídeos sensacionais que têm chegado para nós. Olha, gente, é emocionante. Você assiste o vídeo do Band Boa e no final você vê esse vídeo das pessoas falando dos milagres, de situações maravilhosas que alcançaram na Umbanda. E eu espero o seu vídeo do seu milagre na Umbanda. Manda aqui pro DDD 15 98119 1061. E você sabe o que eu quero? Eu quero que você fique de boa. Salve meu Pai Oxalá, deitai a sua luz sobre este irmão e essa irmã que está assistindo esse vídeo neste momento, meu Pai. Pai, dai a abertura da consciência e o entendimento necessário que as partes da sua vibração original que você traz de Deus Olorum, elas são partes de um todo. Existem sim elementos que se conectam melhor com essas faixas vibratórias, mas não existe absolutamente nada que faça mal. Que também não faz sentido, Pai, 2 orixás brigarem entre si, que as lendas só existem para entender o porquê não se deve ofertar alguma coisa para este ou para aquele orixá, para esta faixa ou aquela vibratória.
Pai, dai a todos esses irmãos o entendimento que a Kizila verdadeira está no medo, na vergonha, na angústia, no desejo de vingança, na tristeza, na falta de coragem de enfrentar a vida, meu Pai. Dai a esse irmão todas as suas santas bênçãos de saúde, proteção, paz, luz, amor, harmonia e prosperidade. Sem Kizila, que Oxalá abençoe a todos e até a próxima. Eu participo já não faz muito tempo do curo da mãe Marilisa de Moraes Nezen. Eu moro em Nagano, estado de Nagano, e lá é estado de Toyama, muito bom lá. E levei uma amiga, que ela não estava muito bem, estava com câncer. E eu fiquei muito emocionada, que cheguei lá, avisei que ela estava com câncer. Tiraram o obsessor dela, foi lindo. Eu até chorei, estou emocionada. E hoje ela está curada. Isso é um grande milagre. Muita fé eu tenho. Acredito muito em milagres, principalmente dos nossos guias maravilhosos, dos orixás, da energia, da natureza, de todos. Um grande abraço, obrigada.